Salve, salve, Epifânios e Epifânias! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Toolkit de inovação. Enfim, abrindo a caixa de ferramentas aqui de inovação, a gente está indo para o último Toolkit da série Mudando a Rota. Então a gente falou um pouquinho sobre como identificar restrições, como que você cria roadmaps, e agora como que você pega cada etapa daquele roadmap e você pode experimentar, tá? Você pode criar experimentos. Gente, uma coisa super importante é que você não precisa ter passado por todo esse processo para você criar um experimento. Basta você querer testar algum tipo de hipótese, você já pode seguir esse processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, um disclaimer aqui importante. Esse processo de criação de experimento, ele é um processo bem denso, bem completo, tá? E eu entendo que em alguns cenários ele pode não ser o ideal. Muitas vezes você precisa experimentar rápido e aí você não tem tanto tempo para matutar e pensar, você já tem uma ideia e já tem que partir para a implementação. E tudo bem, né? Você não é obrigado a sempre passar por esse frame, mas esse frame ele pode te ajudar a ter mais clareza sobre o que você tem que experimentar, principalmente quando você está tratando sobre um objetivo mais estratégico, tá? Então, bom, vamos lá, vamos pular direto para cá, para a prática, e eu vou explicando ele aqui na linha do tempo. Primeira coisa, gente, antes de você começar a experimentar algo, você tem que saber o porquê você está experimentando algo. Basicamente, uma estrutura de experimento, né, uma estrutura completa, ela consiste em uma hipótese de salto de fé, a declaração dessa hipótese e a tangibilização dessa hipótese em um protótipo, em um experimento em si, tá? Eu vou usar essa nomenclatura, tá bom, gente? Então, declaração da hipótese para salto de fé, definição dessa hipótese e definição do protótipo. Tá? Vou usar essa nomenclatura só para facilitar o nosso linguajar aqui, porque muitas vezes tem gente que fala experimento e quer dizer tudo isso, tem gente que fala experimento e só quer dizer essa terceira parte, tem gente que fala experimento e só quer dizer sobre a segunda parte, então eu vou utilizar essa nomenclatura. Legal, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma hipótese para salto de fé, gente. Bom, é uma hipótese, mas mais do que isso, gente, é uma suposição. A hipótese para salto de fé é uma suposição que responde a essas três perguntas aqui, gente. Então, uma boa suposição, uma boa hipótese para salto de fé responde essas três perguntas que são: em que situação a sua audiência reconhece que eles têm o problema que você resolve? Em que situação eles compram uma solução para esse problema? E em que situação eles comprariam de você? Tá? Essas três perguntas, você não precisa responder exatamente todas elas para você ter uma hipótese de salto de fé. Em inglês, gente, essa expressão ela é bem famosa, chama Leap of Faith Assumption. LOFA, né? Ou seja, né? Hipótese para salto de fé. Então, para você ter LOFAs, você não precisa responder exatamente essas três perguntas com nível de detalhe muito alto, mas você precisa estar em direção a responder essas perguntas. Então, por exemplo, um LOFA que eu tenho aqui da ensaio, uma suposição de salto de fé é que, vamos lá, os profissionais de gestão de pessoas compram treinamentos de inovação quando recebem demandas das áreas. Eu espero que tenha só travado aqui na tela. Não, vou ter que escrever tudo de novo. Então, profissionais de gestão de pessoas compram treinamentos de inovação quando recebem demandas de áreas influenciadoras. Influenciadoras. Legal. Então, aqui eu estou declarando qualquer situação que uma pessoa compra a solução para um problema. Naturalmente, ela poderia comprar de mim, mas eu não estou dando tanta evidência para isso. E eu também não estou declarando com tanta definição onde que a minha audiência reconhece que eles têm esse problema. Na verdade, é quando, enfim, uma área influenciadora demanda, mas você percebe que não precisa ter muita concretude sobre as três perguntas. No mínimo uma delas, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso ter uma outra hipótese aqui, que vamos lá, C-level de empresas de farmácia ou farmacêutica, né? De farmacêuticas
Farmacêuticas reconhecem que precisam inovar quando recebem o balancete do período, né? Então, quando eles veem que o período pode ter sido bom ou ruim, então, eu estou falando sobre aonde que eles reconhecem que eles têm um problema, né? Mas não estou falando em que situação eles vão comprar e nem que situações eles comprariam de mim, tá? Então, foque em umas 3 perguntas, uma dessas 3. Então, identifica o máximo de lofas que você puder, tá, gente? Quanto mais suposição, melhor. E a partir disso, a gente vem para uma matriz 2x2 para a gente priorizar quais são os lofas que a gente pode levar para frente, né? Porque, enfim, tudo é priorização. A gente não tem capacidade para testar todos os lofas que a gente quer. Então, a gente utiliza 2 critérios. A crucialidade pro seu negócio e a comprovação. Então, por exemplo, se level de farmacêuticas reconhecem que precisam inovar quando eles recebem um balancete no período, isso já está comprovado em algum lugar? Olha, eu vou te falar que sim, já ouvi isso de alguns executivos, eu já entendo que é mais ou menos esse o caminho. Legal. Isso é crucial para o meu sucesso? Reconhecer isso é crucial? Não tanto, porque, enfim, independente se ele reconhece isso nesse momento ou não, enfim, eu posso falar com ele em outros momentos. Agora, profissionais de gestão de pessoas compram treinamentos de inovação quando recebem demandas de áreas influenciadoras? Olha, eu tenho uma certa comprovação de que isso acontece. Eu não sei se é só nesse momento, então eu vou deixar aqui meio perto do meio. E isso é super crucial para o meu negócio. Então, essa matriz, gente, ajuda você a entender qual dos lofas você deve priorizar. Naturalmente, os lofas que estiverem aqui nesse quadrante são os ideais, tá, gente? Os que estiverem nos outros 3 não são tão prioritários, mas essa é mais uma avaliação que você e o seu time têm que fazer para priorizar o lofa. Mas, gente, tudo que é comprovado e não é crucial para o seu sucesso, naturalmente, você não precisa fazer. Ou, enfim, é vocês que vão decidir isso. Tá, legal. Então, priorizamos um lofa aqui, vamos seguir com esse. Ok. Agora, gente, a gente vai dar mais robustez para a nossa hipótese, tá? A gente precisa dar mais característica para ela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir como que a gente vai experimentar, tá? Que é esse segundo passo, é a declaração da hipótese. Então, vamos lá, né? Eu preciso validar se a área de gestão de pessoas compra treinamento só quando elas recebem demanda. Então, como que eu posso experimentar isso? Como que eu vou experimentar, né? A pergunta é, se nós, né? O início da afirmação é, se nós. Então, se nós criar, sem ensaio, criar um ads com foco em captação de palavras-chave de comando, ou na verdade até palavras-chave de fundo de funil, então já estou definindo meu experimento. Eu vou criar um ads com foco em captação de palavras-chave de fundo de funil. Naturalmente, o que eu estou querendo dizer aqui, tá, gente? Tá para explicar um pouquinho mais. Quando uma pessoa ela já tem uma demanda muito clara e ela precisa achar fornecedores, ela vai colocar no Google, por exemplo, consultoria, treinamento e inovação. Ou seja, ela está dando quase um comando para o Google que é me traga as consultorias de treinamento de Design Thinking, por exemplo, ou Leanception, sei lá, o método que for. Então são palavras mais de fundo de funil. E não como funciona, por que inovação, essas são palavras-chave de mais topo de funil. Tá? Então, qual que é o resultado que eu espero desse experimento? Então, converteremos uma série de pessoas com a necessidade de contratar treinamentos que foram demandados. Legal. Como é que eu sei que a gente foi bem sucedido? Então, a gente vai medir isso por o quê? Eu mediria isso por taxa de conversão, lead da landing page, claro, MQL de vendas. Porque aí eu sei que quem converteu nessa possível landing page e que, na verdade, 10 pessoas que se inscreveram nessa landing page e aí converteram por um MQL de vendas ou até um SQL, eu consigo entender que essa hipótese ela é bem forte.
E aí vamos dizer que minha métrica de sucesso aqui vai ser em torno... Então, qual o número que vai demonstrar para mim que isso é verdade? Eu colocaria acima de 10%, tá? Então, aqui é uma estrutura de experimento, gente. Gente, coisa importante. Esse C-nós pode variar. A gente pode validar exatamente o mesmo resultado por várias formas, tá? Então, você pode aqui declarar diversas hipóteses, tá, gente? Você pode ter vários quadrantes desses, tá? A gente deixou 2 aqui, mas você pode ter N experimentos, né? Você pode ter, N declarações de hipótese. Então, depois que você declarou a sua hipótese, depois que você tem a sua hipótese bem consolidada, a gente pode até dizer, algumas pessoas vão dizer que esse segundo passo, essa é a estrutura do seu experimento, outras vão dizer que o terceiro passo é o seu experimento, mas enfim, aqui a gente está chamando de declaração de hipótese. A partir do momento que você tem uma declaração de hipótese, a gente vem para o passo 3, que é começar a descrever o seu protótipo. Aqui a gente vai começar a descrever o seu protótipo, é aqui que a gente vai detalhar um plano de experimento. Gente, como a gente vai entrar agora num processo de mais tangibilização, a gente precisa partir de alguns princípios. Um processo de prototipagem, ele tem que ser rápido, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser focado em gerar aprendizado e não só gerar resultado. Ele tem que ser bruto, não precisa ser muito lapidado. Ele precisa ser construído para que você pense, né? Então, construa para pensar e não pense para construir, é um dos princípios da Lean Startup. E também compartilhamento, né? Todo mundo tem que aprender com isso, tá? E aí, então, a gente começa a pensar. Que protótipo a gente tem que construir? Como o nosso protótipo ali ele é um protótipo, enfim, de Google Ads, a gente pode começar até a descer mais no nível de detalhe. Então, comprar as palavras-chave XYZ, eu posso até trazer algum esboço da landing page, eu posso descrever o discurso de vendas. A gente começa a pensar em como prototipar isso. E aí, gente, depois de pensar, a gente cria um plano. Né? Qual que é o nosso plano? Então, primeiro, né? A gente começa a puxar essas ideias. Então, deixa eu já puxar daqui. Primeiro, a gente vai definir quais são as palavras-chave, né? Então, vamos lá. Passo 1, definir palavras-chave, construir LP, review com time, legal. E aí você cria um plano para construir esse protótipo. E aí pronto, gente. Você sai daqui pronto para rodar um experimento. Super importante, gente. Já defina o dia que você vai voltar para esse mural. E aí você vai conferir o seu resultado. Né? Então, por exemplo, não foi 10, foi 5. Tá bom, legal. Quais foram os aprendizados que eu tive? Quais outras declarações de hipótese que eu posso refazer nesse mesmo Leap of Faith, nesse mesmo LOFA, nessa mesma hipótese de salto de fé? Então, a partir do momento que você entra num processo de experimentação, você pode ir mudando os seus protótipos, as suas declarações de hipótese ou os seus LOFAs. É muito importante dizer que um processo de experimentação ele é um processo iterativo. Você vai criando novos LOFAs. Em algum dado momento um LOFA ganha mais prioridade que o outro e aí você pausa um experimento e começa outro. O mais importante, gente, baixe o WIP Limit, ou seja, baixe o processamento de iniciativas, ou seja, uma coisa de cada vez. Eu sempre sugiro um time de experimentação, né? Naturalmente você vai precisar de algumas pessoas dedicadas a isso, talvez não full time, mas enfim. Ele é um time que precisa entregar experimentos num curto espaço de tempo. Então, determina um plano de capacidade. Então, esse experimento ele vai demandar 4 horas por pessoa por sprint, esse aqui 6. E aí você chega num WIP limit, né? Então, eu consigo executar até no máximo 6 experimentos por semana. Ou enfim, aí você vai controlando e gerenciando essa timeline, tá bom? Isso é uma coisa, gestão de experimentação é uma coisa que a gente pode falar sobre em um outro lugar. Aqui eu tô falando mais sobre como descrever um leap of faith, né? um LOFA, como descrever uma hipótese, como detalhar um experimento, um protótipo. Mas quando a gente for entrar nesse, e se vocês acharem que é relevante, entrar nessa questão de gerenciamento de experimentos, gestão de capacidade, que é capacidade técnica e de tempo, gestão de experimentos, como que eu aumento a velocidade dos meus experimentos. Se vocês acharem isso interessante, me avisem aqui, porque aí eu gravo um toolkit só sobre isso. Beleza, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo toolkit, a gente já vai começar a abordar um outro assunto. Eu estou bem interessado em falar sobre isso com vocês, que é sobre gerenciamento de informação, gerenciamento de dados, como coletar dados. Enfim, isso é uma coisa super interessante aqui pra gente.
Gente, um abraço para vocês e até a próxima Epifania. Tchau, tchau.